Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Ele é um velocista bem competente, bem interessante o disparo dele ali, né? Vou fazer uma análise aqui do formato de crânio dele para você analisar e ver se faz sentido também. Depois dá uma busca aí se você não conhece, assista algumas corridas dele, você vai perceber como é um cara realmente ali com um corpo de velocista, né? Bem interessante. Só dar uma breve introdução a um velocista. Um velocista ele costuma ter uma capacidade muito boa para disparar a curta distância, né? Ele geralmente bota muita força no disparo e tenta manter ali aquela pressão, aquela velocidade de movimento por um certo período de tempo. Então os velocistas eles não são como os maratonistas. Os maratonistas têm que ficar muito tempo repetindo um certo tipo de esforço, fazendo a gestão da sua própria energia, né? Realmente, cada passo precisa ser bem dado por muito tempo. Os velocistas já têm que disparar o máximo que eles puderem no menor período de tempo. Eles têm uma trajetória mais curta, mas uma explosão de energia maior. Então, geralmente, são pessoas que têm um certo formato de corpo, né? Uma certa massa no centro, as pontas são finas, são eficientes para disparar, não são tão bons para ficar tanto tempo repetindo o esforço. Então, esse cara aqui, ele tem um corpo de velocista e ele tem uma característica muito forte físico-sensitivo. Se você assiste lá no YouTube, você já deve ter visto vídeos da categoria lá na playlist físico-sensitivo. São realmente pessoas que têm uma característica mais para fora da aldeia. Se a gente morasse numa aldeia, essas pessoas seriam boas para caça, seriam boas para ir para fora da aldeia, trazer recursos, né? Muitas vezes ir para a guerra e por aí vai. São guerreiros, vamos dizer assim, né? Característica de guerreiro. Ele tem uma testa que é mais reduzida, tá vendo? Ó? Repare como eu acabei de analisar o LeBron James e o LeBron James tem nuca de velocista, né? Com mescla de homem da montanha, que é aquela coisa de ficar alto, né? Então, o LeBron James é alto e tem uma nuca média. Esse cara tem uma nuca média. E vamos dizer que é uma nuca média indo para longa, tá? Que ela começa a puxar um pouco mais do que o LeBron James. Apesar de ter as trancinhas aqui, dá para ter uma ótima ideia. Só que olha o tamanho da testa dele. A testa dele não é grande e tão quadrada quanto a do LeBron James. Olha como o rosto
já é um pouco maior do que a parte de cima do crânio. Tá vendo? As pessoas têm crânios diferentes e isso dita muito da performance delas. Então a testa dele é uma testa mais arredondada e puxada para trás, né? Olha como o rosto é expressivo. Olha o tamanho da boca, do nariz. Ó, a orelha já é pequena, mas olha a expressão dos olhos. Ó, os olhos dele são grandes, expressivos. Então é um cara com uma capacidade muito boa para resistência, cara. Isso aqui, quando a nuca puxa bastante, ela não fica tão grande, ela fica mais reduzida, acaba gerando muita capacidade para resistência para essa pessoa. Essa pessoa realmente tem uma performance diferenciada nisso. Ela suporta mais. Ela tem mais resistência à pressão, escassez de recurso, dor, né? Desconforto no geral. Não é que ela não sinta dor ou coisa do tipo, não, mas ela tem mais capacidade para gerenciar isso. Quando a sua testa é muito quadradona, muito grande, você não tem tanta capacidade para processar o corpo quanto tem para processar a mente, né? O corpo que você está controlando aí, se ele tem uma testa mais reduzida assim, geralmente você vai ser bom para os cinco sentidos, processá-los, e também vai ser bom para gerenciar o desconforto do seu corpo, né? A pressão ali. Eu quero te lembrar que dor é só impulso elétrico, dor é aviso. Quando o seu corpo gera dor de alguma forma, seja dor na perna, seja febre, seja alguma sensação que você tenha que processar, o seu corpo ele só está enviando avisos para você. Aquilo é uma comunicação que ele tem contigo. A dor que a gente tanto teme, né, ela só é impulso elétrico, ela só é como se fosse um robô que a gente está ali controlando e de repente começa a soar no painel ali, ó, tem um problema aqui, tem um problema aqui. No nosso caso, são impulsos, né? Então acaba que esses avisos para a gente é desconfortável em muitos sentidos, assim. Então a gente não gosta de processar dor, mas dor, assim como prazer, são sensações que são trocadas entre você e seu corpo através do seu cérebro. A dor ela só é impulso elétrico. Então, quanto menos neurônios na parte da frente você tiver, menos você quer processar dados. E dor é dado. Então, por isso que quem tem testa muito grande, geralmente não é tão bom para pressão, para escassez de recurso, para desconforto. Esse cara aqui, para sobreviver em um ambiente hostil, ele tem mais facilidade do que um cara de testa muito grande e nuca muito curta. É um cara aqui que tem uma certa capacidade para viver no mato, tá? Para conseguir resistir mais nesse tipo de ambiente. A genética veio passando, com certeza ele veio de uma linhagem ali de pessoas que já lidaram com certos terrenos muito hostis. Olha que legal. Então isso está um pouco caracterizado na pele, um pouco em certos traços, em traços cranianos, faciais. Então, nós somos literalmente a genética de antepassados que já vieram. E eles passaram por certas geografias, por certos climas. Eles tiveram que se adaptar a esses terrenos e isso foi sendo codificado na nossa genética até chegar a nós, né? Então, o corpo que você controla hoje, ele é uma herança, ele não é você. O cérebro que você tem, ele é uma máquina que trabalha para você. Mas seu corpo é um troféu dado pelos seus pais. Eu tenho uma ótima condição física, porque meu pai foi atleta a vida inteira. Olha que interessante, ele passou essa genética para mim. Então, muito da resistência que eu tenho, da capacidade de pressão, né, até resiliência mental para certas questões, foi meu pai que me passou. Então, esse cara aqui recebeu uma genética que veio de ambientes hostis, ambientes duros, onde a lógica não precisava ser tão utilizada quanto a capacidade física, tá? As pessoas que se reproduziram e passaram a genética para ele, essas pessoas têm um histórico genérico, têm antepassados que foram sendo passados até chegar a ele. Então, parte é a bênção que ele recebeu, parte é o que ele fez disso. Ou seja, ele se tornou um velocista utilizando essa genética que ele tem. Hoje em dia a gente está muito evoluído cientificamente para entender que a genética realmente é muito importante.
Os grandes atletas, parte é genética, parte é o trabalho que eles têm em cima disso. Então eu costumo dizer até da zona de conforto natural do ser humano. Existe um tipo de zona de conforto que ela é boa, que é você trabalhar em cima do que você já está propenso a ser bom. Existem características em você que elas já estão lá e que se você trabalhar desde cedo em cima delas, desde a infância, por exemplo, geralmente você aguça isso muito. É muito bom quando você já tem um mecanismo que ele é eficiente para certa coisa e você vai lá e só aguça aquilo. É melhor do que ter que construir habilidades do zero e ir desenvolvendo isso, né? Então, o cara tem característica aqui realmente de sobrevivente na testa, muito resistente, né? É um cara que processa a dor com um pouco mais de facilidade. O desconforto, a ausência de recurso, já começa a ficar mais fácil para esse perfil de testa aqui, ó. Aí a pessoa começa a ficar mais expressiva, 5 sentidos mais aguçados. Quanto mais reduzida é a testa, maior é o rosto. Então, é o nosso sistema fazendo essa distribuição de processamento, priorizando processar com os 5 sentidos e o corpo do que necessariamente ficar calculando, analisando dados. Então, capacidade de resistência e sensibilidade muito aguçada, muito forte. Aqui eu vou falar um pouquinho mais da nuca dele, né? Você vai perceber que ele é um cara de nuca média. Olha aí. Então, testa bem reduzida, 5 sentidos muito aguçados. Chega na nuca, nuca média. Não é uma nuca gigante de queniano, etíope, maratonista, né? Também não é uma nuca reta de um bodybuilder. Então, ele já começa a ganhar aquela característica que eu falo, ó. Pontas do corpo são finas, chega no antebraço, o centro do corpo, já começa a ter corpo de rapper americano, de boxeador, de velocista mesmo, né? Fiz algumas análises aí no canal, até do UFC, MMA, tem Anderson Silva, Alex Poatan, tem o próprio John Jones, né? Entre os velocistas eu cito o Usain Bolt. Quando você olha para o Usain Bolt, ele é um cara com essas características. Ele realmente tem uma capacidade muito forte para disparar a curta distância e ele tem força. Se você coloca um bodybuilder para tentar fazer o que esses caras fazem, é muito difícil. É mais fácil você ter coxas grossas e canelas finas para gerar movimento do que coxas grossas e canelas grossas. É mais peso para você puxar com as coxas, né? Então, é mais peso para você projetar com os braços. Então, acaba que a eficiência não é muito boa. Agora, esses tipos de caras aqui, eles realmente têm um corpo bom para esse tipo de performance, né? Consegue disparar mesmo. Muita força no centro, pontas finas, os braços e as pernas se movem com mais facilidade, com mais eficiência, vamos dizer assim, né? Então, o corpo de velocista, ele é como... Eu sempre falo do crânio híbrido. O crânio híbrido, ele é a junção dos 3 principais tipos de crânio, né? Assim também a nuca de velocista é a junção entre nuca de maratonista e nuca de homem de carga. É um híbrido. A nossa estratégia biológica, a nossa sobrevivência, ela está sempre tapando lacunas. Ela compreende assim, eu já tenho um extremo e já tenho outro extremo, agora eu preciso colocar um meio termo. Então, os velocistas não são os mais resistentes, não são os mais fortes, mas eles é como se tivessem parte desses 2 superpoderes, entendeu? Então, nuca de velocista, testa reduzida, né? O cara acaba mesclando aí resistência com uma certa força, né? Que gera velocidade. A habilidade, a velocidade do velocista, nenhum dos outros 2 crânios tem, né? O maratonista não tem a velocidade de um velocista. Um homem de carga não tem a velocidade de um maratonista, ou de um velocista, né? Então, só para deixar aqui bem explicado. Aqui a gente tem também o formato de topo de cabeça dele. Ele é um cara que tem um topo de cabeça um pouco puxado, né? Não é super elevado, pegando a proporção do rosto, né? É um cara mesmo, ó, que as principais características é testa e nuca.
A distância entre os olhos e o topo da cabeça dele é um pouco grande, mas é indo para a média, mais ou menos. Não é tão alto e não deve ser tão alto, né? Senão ele não seria tão bom no que faz. Geralmente, topo de cabeça não é um grande diferencial nos velocistas, nem nos maratonistas. Nos homens de carga já começa a ser muito comum, né? Então, esse aqui é um outro dado também que eu acho que eu nunca falei em outro vídeo, ou devo ter comentado em um ou outro, mas topo de cabeça é elevado, mas mediano, vamos dizer assim. Principais características: testa reduzida, nuca média. Isso forma muito dessa velocidade, essa explosão que ele tem, né? Então o nosso cérebro, ele raramente permite um ser humano ser muito bom em todas as linhas de frente, é muito raro. O cara é bom com o corpo, o cara é bom com a parte do campo das ideias, criativo, filosófico, espiritual, e o cara é um lógico matemático incrível. Por isso que existem os híbridos, e os híbridos também têm seus dilemas para processar, né? Então é muito difícil se encontrar um ser humano muito bom nas 3 linhas de frente, tá? Muito difícil. Então, quanto mais específico, mais a pessoa tem capacidade naquilo. Esse cara aqui é físico sensitivo. Ele tem uma capacidade de resistência, escassez de recurso. No passado ele iria para a guerra, ele iria lidar com coisas mais braçais, mais físicas, sensoriais, né? Então, caçador, guerreiro, por aí vai. Bom, aqui no rosto dele você consegue perceber que realmente é um cara muito expressivo, né? Quando sorri, quando faz algum tipo de movimento com o rosto, ele realmente demonstra muita expressão. Tem pessoas que são mais frias na expressão. Pode pegar o russo aí. Muitos russos, muitos japoneses são um pouco mais frios na expressão, né? São países mais lógicos, são mais frios. Então, a genética dele com certeza veio um pouco mais de países mais quentes. Então, por natureza, mais expressivo. 5 sentidos mais aguçados, é uma pessoa mais sensorial, né? Boa com o corpo, boa para processar terreno. Aqui o formato de corpo, né? Como eu citei anteriormente, os detalhes de velocista, né? Você pega a canela dele, olha só. Cara, e é um design sensacional. Olha o corpo do cara, né? Entre um homem de carga, um cara muito bruto, muito forte, o corpo desse cara e um maratonista, geralmente esse tipo de corpo aqui é mais desejável, tá vendo? É mais atraente para o ser humano, né? Muito atraente entre as mulheres até. Você pode perceber que geralmente as mulheres gostam de um corpo um pouco mais estabilizado, né? Não é muito bruto, muito gigante, também não é muito magrinho, sequinho. Geralmente é esse tipo de corpo aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha só como fino nas pontas, vai subindo, ó, vai ficando grosso o corpo, ó. Chega nas pontas aqui, se afinam de novo. Olha lá. É isso. Guarda isso. Corpo de velocista é um dos corpos mais aceitáveis socialmente, tá? Geralmente, de forma inconsciente, a gente aceita mais, porque os guerreiros antigos, os grandes, os eficientes mesmo, eles geralmente tinham essa característica. Eram rápidos e resistentes, né? Muitas vezes conseguem fazer muito com muito pouco. Então, a nossa adaptação, né? Existem extremos e existem os equilíbrios ali. Bom, então essa foi a análise do nosso querido velocista aí, um cara que realmente, se você assistir alguns vídeos na internet, você vai ver que é um cara bem rápido, né? Os velocistas tem que ser, mas a estética, o design aqui já mostra muito de suas capacidades naturais, né? Ó, muita resistência, muita capacidade para explosão a curta distância, né? A testa reduzida ali é que é um diferencial muito forte para um velocista. Um velocista ou qualquer tipo de esporte que você tem que pôr uma certa pressão no corpo, né? A nuca média já é uma bênção, e quando a pessoa tem a testa mais reduzida e ainda faz esporte, é focada nisso, geralmente a performance é muito boa, né? Se você chegou até aqui, eu quero te dizer que esse vídeo é um pequeno corte do vídeo completo que eu deixei aí na descrição para você assistir, tá? Então não deixe de verificar o link da descrição para assistir todas as informações que eu estou disponibilizando sobre esse vídeo. Um forte abraço para você, meu amigo.